dia a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo para tomar mais um puxãozinho de orelha. Mas estamos aqui, estamos indo, né? Então vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com nossos mentores espirituais, os mentores espirituais dessa casa, agradecendo a Deus por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que passamos, conseguimos superar, e por tudo aquilo que vamos superando pouco a pouco, passo a passo. Tudo passa. Muito obrigado, meu Deus e meu Jesus, pela nossa casa, pela nossa roupa, pela possibilidade de comprar os remédios para nossas enfermidades físicas. E que todos aqueles que aqui não puderam estar na manhã de hoje, que se sintam abraçados pela espiritualidade da casa, que sintam essa vibração, essa energia do Cristo. E que todos os desencarnados que aqui estão permaneçam nessa casa, onde serão atendidos, amparados e esclarecidos. Pedimos, Senhor, que o nosso amigo Fábio seja amparado na manhã de hoje, nesta lição do dia de hoje, desse livro tão abençoado, O Mundo Regenerado. Graças a Deus, graças a Jesus. Você deu os avisos? Bom dia, pessoal. Estamos então dando sequência ao estudo do livro de Joana de Ângeles, O Mundo Regenerado. E hoje sobrou-nos estudar o capítulo 17, Caridade do Amor. Parece que é um tema que é muito necessário que se estude, porque equivocadamente foi passado já semana passada também. Não, semana passada, a última semana atrás. Ah, foi uma semana atrás, então não tem problema. Mas vamos falar de caridade mesmo, porque é a matéria-prima principal que está faltando na nossa argamassa ainda, né? Então a gente precisa mesmo estudar. Alguém já leu o livro? Podemos responder porque estamos entre amigos, aqui é um diálogo. Eu vou ler então o capítulo, o início, a introdução, só para situar qual que é a linha de pensamento que Joana de Ângeles adotou nessa abordagem. Então inicia-se assim: quando as dores se fazem superlativas no país do teu desespero, em forma de quase loucura, verte no infinito suave alento que acalma e reconforta os desesperados que não se deixam consumir. Quando o sofrimento atinge nível de impiedade e nenhuma esperança de paz se apresenta, surge a claridade da harmonia, mesmo que remotamente, luarizando a noite interior das almas ultrajadas em desolação e entrega na luta. Quando a aridez da revolta queimar as últimas alternativas e a paz não passar de um mito na tradição do pensamento, uma fresta de alegria permitirá a passagem da renovação no turvelinho do pensamento em desequilíbrio. Quando as labaredas do ódio consomem as possibilidades do amor e do perdão, a caridade, como uma gota de frescor, alenta rapidamente e prepara para receber-se a chuva da divina misericórdia. Quando não existir aparentemente a menor possibilidade de harmonia nos despenhadeiros das provações, brilha a bondade que abre as asas e alça o desventurado às zonas e apriscos de bênçãos refazentes. Quando tudo for desencanto e perda de sentido existencial, ressurge dos escombros do ser interior a figura incomparável de Jesus, anunciando docemente: eu venci o mundo.
e nova energia balsamizará o espírito aturdido, proporcionando o nascer da madrugada de vida, reacendendo a alegria emurchecida nos sentimentos. Em toda e qualquer circunstância, por mais tenebrosas sejam a escuridão e a soledade, o amor penetra e acolhe os que desertam da luz, facultando-lhes fluir um pouco de coragem e fé. Isso aqui é uma introdução do capítulo. Então, Joana de Ângeles aqui está mostrando um breve relato do poder da caridade, quando incide sobre aquele que se dispõe a recebê-la e a vivê-la. Porque a caridade não é ação, a gente tem batido muito nisso. Falamos muito sobre caridade. Aliás, aqui eu tenho visto, tem vários rostos amigos, né? A gente convive bastante aqui, já tenho vários amigos que convivem toda semana pelo menos, né? Às vezes até mais. Tem gente que vem nas segundas, terças, as quartas, enfim, né? Somos aqui já um grupo que estão ouvindo já muito também sobre caridade aqui. Daí eu vou fazer uma pergunta para vocês, também em forma de diálogo, claro, vocês podem responder. Não é uma pergunta retórica. O que eu preciso falar de caridade para vocês que vocês já não sabem? Ou o que Joana de Ângeles, que é o objeto do nosso estudo de hoje, precisa colocar para vocês sobre caridade que vocês já não tenham ouvido ou já tenham aprendido? Pode colocar, porque aí a gente explica, a gente tenta entender juntos aqui. O que falta para entender? Eu acho, vou dar minha opinião, e aí vocês podem redarguir, até porque isso daqui não é uma aula, né? Isso daqui é uma conversa, é um diálogo. Estamos todos juntos participando de um estudo, né? Todos aqui nós estudamos juntos. Então o diálogo faz parte, a gente trocar ideias. Mas eu penso que a gente não tem nada a aprender sobre caridade. Não nos falta nada. Até porque não há muito o que aprender, né? No Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta para os espíritos que conduziram a codificação: o que é caridade? Mas não qualquer caridade, não é uma caridade fake. O que é caridade segundo Jesus a entendia? A pergunta é bem essa: o que é caridade segundo Jesus a entendia? Os espíritos respondem com benevolência os necessitados, indulgência para aqueles que falham e perdão das ofensas. É isso. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Só que tudo isso se resume numa coisa só, porque é um sentimento. Todos esses atributos são sentimentos do Espírito. A caridade reside no sentimento. Está tudo muito resumido, é uma questão muito curta. Então não é uma coisa, não é um material difícil de entender. E esse tema tem sido objeto de reiteradas colocações. Por quê? Porque é essencial. A doutrina espírita trouxe muito conhecimento, trouxe muito esclarecimento sobre N necessidades, N configurações, N princípios que atuam sobre a nossa existência. A gente quer entender o que somos, a doutrina vai nos explicar, com base no cristianismo, com base no evangelho, com base na filosofia antiga, com base na ciência. Ela vai nos oferecer isso. Quem somos? A gente encontra a resposta. Por que fomos criados? Encontramos a resposta. Para que fomos destinados? Encontramos a resposta. Só nessas três questões a gente já mata toda a tríade que sustenta desde o início o surgimento e todo o desenvolvimento da filosofia, né? As três perguntas básicas do filósofo. A gente já consegue um norte. Está tudo lá. Agora, de que adianta aprender tudo isso? De que adianta aprender sobre mediunidade? A Diana falou agora aqui que está para abrir uma nova turma do curso. De que adianta aprender mediunidade
se a gente não sabe usar? E como que eu vou saber para que usar a caridade? Para que usar a mediunidade? Para o objetivo a que ela se destina. Para a concretização do objetivo ao qual nós estamos conclamados, que é o progresso. É tudo ferramenta de elevação espiritual. Agora, a elevação espiritual se dá com base na caridade. Por isso que a gente fala tanto de caridade aqui. Por isso que caridade é tão essencial. Entender o que seja caridade. E por isso que a gente pode voltar e falar. E como ninguém redarguiu, é porque eu presumo então, quem cala consente. Todos nós sabemos o que é caridade. Nós sabemos muito bem o que é caridade. A gente já ouviu muito. Quantas vezes a gente já não ouviu falar dessa questão 886 do Livro dos Espíritos? Benevolência, indulgência, perdão. Martelando aqui palestras nos livros. Quem sabe? Se todos nós sabemos, que bom, estamos vivendo num mundo regenerado, né? Aí a gente olha para a janela e não parece que é bem assim. Então o problema é outro. E aí a gente começa a analisar a partir dessa perspectiva que Joana de Ângeles nos aponta. Notem que quando eu comecei a ler, ela faz uma relação entre as desditas do ser humano e o efeito que a caridade realiza sobre eles. O indivíduo que está em desespero, o indivíduo que está desequilibrado, o indivíduo que já está abrindo mão da existência porque não tem mais fé, não tem mais esperança que possa dela sair algo bom do seu proveito. Enfim, o indivíduo que tem as suas dores, todos nós, porque não tem ninguém de nós aqui que não tenha dores. O indivíduo que tem as suas dores encontra o alento necessário em qualquer circunstância a partir da caridade. E ela vai fazendo essa relação. É como uma luz, é como um bálsamo, é como um alento. Ela funciona de diversas maneiras, sempre levantando o espírito, sempre levantando aquele que está enfraquecido, aquele que está caído, aquele que está entregue. Porque é o alicerce, porque é a pilha, é a vitamina do espírito. Não foi à toa que Paulo de Tarso ensinou isso. Amor, e a gente fala do amor, né, como síntese de tudo, mas o amor só se materializa a partir da caridade, que é a sua prática. O amor a caridade é o amor em movimento. Aí Paulo escreve aquela carta linda, que as pessoas conhecem ouvindo a música do Legião Urbana. Até no rock a gente encontra elementos para aprender. Quer dizer, material não falta para a gente entender as coisas, está à disposição. A gente não tem como reclamar. Que não tenho como entender, não tenho onde estudar. Até no rádio, Legião Urbana. E ele fala que são 3 as grandes virtudes do indivíduo que sustentam o espírito no seu móvel, no seu objetivo de crescer e de se unir a Deus como seu filho, como sua criação, na mais profunda e perfeita simbiose, da qual Jesus foi o exemplo. São 3: a fé, a esperança e a caridade. Mas ele fala, só que das 3, a mais importante é a caridade. Porque sem essa, as outras 2 não existem. Não existem. Não dá para falar em esperança se eu não tiver caridade no meu viver. Não dá. Porque aí você tem uma situação tipo, é um contrassenso. Porque a esperança só existe como resultado da vivência na caridade. Porque a prática diuturna da benevolência, a benevolência, a indulgência e o perdão é que vão me dar certeza de algo melhor que virá, a certeza do progresso.
porque ele se materializa em mim. Materializando em mim, isso me dá a certeza de que vai materializar em todos, porque eu não sou diferente. Deus nos criou todos iguais. Se eu vejo em mim o progresso que eu quero buscar, é isso que me dá a certeza de que todos vão progredir e de que tudo que esteja acontecendo hoje, por pior que possa parecer, vai ser superado e vai chegar num plano melhor, em planos melhores, e vão evoluindo constantemente em busca da perfeição. Vivemos num mundo corrupto, vivemos num mundo sem princípios, vivemos num mundo que não tem amor à vida. Tudo isso vai passar, isso é temporário, isso é uma fase, mas isso é uma certeza que eu só tenho quando esse progresso, quando essa transformação ocorre em mim, quando eu deixo de ser alguém sem esperança, quando eu deixo de ser alguém sem princípios, quando eu deixo de ser alguém que vive sem apego à vida, sem apego àquilo que realmente a vida significa, eu cresço, e esse crescimento meu é que me dá certeza de que qualquer um também vai crescer. E aí vocês podem colocar o pior nome que vem na cabeça de vocês. Você vai falar, imagina a pior figura, vai crescer também. Esse indivíduo, pode pensar à vontade, ele também vai se tornar um Cristo um dia. É isso que dá certeza. E como é que eu cresço? Pela vivência na caridade. Só vivendo a caridade que eu cresço. Só vivendo e praticando a caridade que eu cresço. O resto a gente estuda, aprende. Falando de moral, falando do campo da moral, que a moral aqui se relaciona com a nossa construção interior. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Cada um deles trata de um princípio moral que Jesus abordou, ensinou, desenvolveu e vivenciou na sua existência. Então são 28 princípios, vamos dizer assim. E a gente estuda. Desde a imutabilidade de sua lei, está lá no capítulo 1, até a manipulação das forças do pensamento em benefício do próximo, em benefício do bem, lá no capítulo 27 e 28, que trata da oração. A gente entende isso, a gente estuda e entende. As bem-aventuranças estão descritas lá em Mateus, o episódio do Sermão do Monte, estão também destrinchadas. Capítulo 7 ao capítulo 11, 5 a 11. A gente entende o que são as bem-aventuranças. Estudamos, entendemos, compreendemos, conseguimos visualizar o processo. Agora, por exemplo, uma das bem-aventuranças trata dos misericordiosos e dos pacificadores. Como é que eu vou ser um pacificador se eu não sei viver a caridade? E não dá. É algo totalmente impossível. Eu posso saber a teoria, mas eu não tenho a mínima condição de aplicá-la, porque não é possível. Falta o essencial. Nós vamos falar de... Pegar um outro capítulo, vamos fazer indissolubilidade do casamento. Capítulo 22, se não estou enganado. Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que eu vou entender o casamento na sua verdadeira significação e incorporar essa indissolubilidade sem a vivência da caridade? Não dá. Sem isso, o resto que pode ter aparência, interesse, sensualidade, mas não tem. E tudo isso acaba, tudo isso se esgota, são coisas temporárias. Se algo está apoiado num pilar que se esgota, uma vela que se esgota, a vela vai acabando, uma hora não tem mais pilar, acabou.
Aí surge aquele pseudo-conflito. Deus falou que é casamento eterno. O padre na igreja falou que é para sempre. Mas quanto não temos lei de divórcio? Agora você divorcia inclusive no cartório, não precisa nem de advogado mais para isso. No cartório é lá tudo. Antes era difícil, você tinha que pelo menos pagar dinheiro para a pessoa, pelo menos pensava pelo lado econômico da coisa, né? Agora nem existe mais isso. Lá antes tinha que passar pela separação, para depois entrar no divórcio. Agora não é. Cada vez mais fácil. E isso está acontecendo às escândalas. Aí você fala, bom, então o que está errado aqui? Então tem um erro. Estava errado a Bíblia, estava errado Deus, estava errado Jesus que falou que era eterno. Não, não é. Porque esse casamento que se sustenta em coisas supérfluas, isso não é um casamento. Isso não é uma união. Como entendido a partir do que se ensinou na Bíblia? Como entendido de acordo com o seu significado verdadeiro? Não é. Mas para que isso seja, é preciso que tenha caridade. Por quê? Quem é casado sabe. Isso é um exercício constante. No íntimo da sua mais íntima, a mais próxima união de todas, né? Quando a gente lê e fala assim, ame a Deus e ao seu próximo, esse próximo, você não vai encontrar ninguém mais próximo do que o seu cônjuge, né? Aquele núcleo mais unido que existe ali, o núcleo do ato, está ali, é o cônjuge, o filho, é aquele núcleo. Você não vai encontrar mais próximo do que isso. E aí é um exercício constante. A caridade se exercita constantemente aí. Porque é aí que a gente tem que ter indulgência, é aí que a gente tem que ter tolerância. Porque são pessoas diferentes vivendo juntas, com suas diferenças que muitas delas vão colidir e precisam ser harmonizadas. E isso só se faz através da prática da caridade. Então não existe. A gente pensa em coisas e cria mundos e cria sonhos em cima de coisas que às vezes não tem suporte, não tem alicerce. Vivemos em fantasias que não se sustentam e que só nos conduzem à desilusão, porque justamente elas não vão funcionar. Por quê? Porque elas são construídas sem o elemento básico para isso. E a gente sabe qual é esse elemento. A gente sabe como funciona esse elemento, mas a gente não aplica. E Joana, nesse texto, ela dá assim exemplos de como a caridade funciona, com o indivíduo que a vive. Se resume, ele se coloca em condições de crescer. Esse indivíduo se habilita a evoluir. Uma efetiva evolução espiritual. Ele está crescendo. A gente não entende a gravidade desse tipo de afirmação, porque nós ainda não estamos habituados, nós ainda não conseguimos entender que devemos ver a nossa vida com os olhos do ser imortal que somos. A gente continua vivendo em função da personalidade que habitamos, temporariamente nesta existência, e tudo está bem. A partir do momento que a gente começa a olhar as coisas, a nossa vida, com o olhar do espírito imortal que somos, isso fica grave, porque a gente começa a entender e fala, poxa, eu sei do que está sendo dito, eu sei do que Joana está falando nesse livro. Por que eu não consigo fazer funcionar isso na minha vida? Por que eu não aplico? Essa é a grande questão. Por que eu não aplico? Por que eu ainda bato cabeça? Por que estamos numa situação tal em que aqui devem ter 50 pessoas? Somando quem está na igreja, nas igrejas hoje de manhã, está tendo missa em todas as igrejas de Itu. Itu é a Roma brasileira, tem uma penca de igrejas, todas elas estão com suas missas, e não estão vazias, as missas de domingo sempre são concluídas. Tem os templos também, os cultos que estão acontecendo. Então hoje de manhã,
Só que em Itu, considerando que Itu, nós temos uma boa parcela da população que hoje está reunida em alguma reunião de cunho espiritual, ouvindo as mesmas coisas que estamos ouvindo hoje, cada um adequado ao seu jeito, mas a matéria é a mesma. E tudo se resume no mesmo pilar. O Evangelho que é ensinado aqui, o Evangelho que é ensinado na igreja, o Evangelho que é ensinado no templo, a Torá que é ensinada na sinagoga, o Alcorão que é ensinado na mesquita, todos eles estão com base na caridade. Até o Alcorão. Porque tudo aquilo que os Bin Laden da vida usam para justificar o terrorismo e as explosões e as mortes e tudo mais, são distorções. Que a gente vai ver quando lê o Alcorão. Você fala, ninguém está mandando torturar, matar. Pelo contrário, o Alcorão cita Jesus mais vezes do que Maomé. Olha que coisa, isso também foi uma descoberta que eu não sabia. Não é que cita mais vezes só, é 10 vezes mais. Fala-se de Jesus no Alcorão do que de Maomé. Jesus é a presença que une tudo. E o que resume Jesus? A caridade. Tem alguém que está assistindo aquela série da Netflix? The Chosen? O que já assistiu, né? Porque está toda disponível já, né? É uma série que dá para maratonar, você até que começa. É muito bem feito. Então, aquilo ali não tem nenhuma conotação religiosa no sentido de instituição dogmática oficial. Isso aqui é uma série oficial do catolicismo, ou patrocinada pelo luterano. Não tem nada disso. Aliás, é uma série que emociona. As pessoas estão vendo e estão comentando, né? Emociona. Essa história está no Evangelho. A gente tem o Evangelho, está aqui. Está aqui. Está à disposição desde sempre, desde 2000 anos a gente tem esse livro. Mas a gente só vai entender isso agora quando está passando na Netflix, né? Os paradoxos do ser humano, né? A gente tem uma história emocionante, cativante, absorvente à nossa disposição há 2000 anos. Mas tem que esperar uma Netflix. Bom, quem sabe agora, né? A Netflix não seja um projeto da espiritualidade, tipo assim, ó, vamos dar uma acelerada. Essa moçada precisa, quem sabe numa Netflix da vida a turma não integra o embalo, né? Está funcionando, né? Vai que cola, né? Vai que cola, né? Primeiro, a audiência tem, mas a audiência nós temos também aqui. Toda casa espiritual ela tem audiência. O Brasil ainda é um país essencialmente religioso. Mais de quase 90%, 88% da população é religiosa. Tem alguma religião. Então é possível dizer sim, que 88%, pelo menos, do povo brasileiro sabe o que deve fazer. Porque não é nada complicado, não tem nenhum segredo disso. E Joana Dias deixa isso muito claro, é simples. É simples. A caridade, viver a caridade é simples. Porque ela não exige estudos, não exige conhecimentos profundos, não exige capacitação, não exige anos e anos de estudo, não exige. É simples. E ela alavanca. A gente está cheio de pedintes, né? Essa é uma das grandes, vamos dizer assim, um dos grandes retratos da nossa modernidade hoje, né? Já temos os nossos. A economia não está boa, tem muita gente que está perdendo o poder aquisitivo e não consegue se sustentar e vai para as ruas. Somado a isso, tem muita gente que está vindo de fora de outros países que estão em situações muito piores que a nossa. Então a gente hoje, até mesmo para você realizar uma certa assistência na rua, você tem que ser pelo menos bilíngue. Até nesse ponto a gente tem que ter capacidade agora, saber falar pelo menos português e espanhol. Venezuelanos.
tem peruanos, equatorianos, países que estão em crise, que outras montes não. Um exemplo simples. Voltando à série, que aí a gente está vendo, pelo menos agora assim materializado na tela, né? A gente está vendo o que era a prática diária que a gente lê nos livros do Evangelho, né, dos evangelistas. Jesus na multidão, Jesus no meio do povo, Jesus no meio dos sofredores, está ali, disposto, ele está ali servindo. Não interessa o que ele tem, ele serve. Ele está à disposição. A ideia da caridade é essa. A gente consegue chegar na rua, saindo daqui, é quase certeza absoluta que todos nós vamos encontrar alguém pedindo alguma coisa, ou no farol, ou na rua, ou ali perto, no centro, que tem uma área que tem bastante gente que se concentra mais lá, porque tem um movimento maior. A gente consegue atender alguém olhando nos olhos da pessoa, para ouvir o que ela tem a dizer, para ouvir o drama que ela está expondo, porque ela precisa expor, precisa dividir aquela cara. A gente consegue fazer isso? Aí volta, isso aqui é um exemplo. Aí a gente volta. The Chosen. Jesus está lá no meio do povo. Aí ele perguntava para alguém que estava lá pedindo para ele curá-lo. Imagina, ontem estava vendo um episódio da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? A mulher hemorroíça, né? Como é dita no texto antigo. E eles retrataram muito bem a cena, que era justamente como a gente imaginava, né? Jesus naquela maçaroca de gente, tipo 25 de março, na véspera de Natal, aquela coisa assim infernal de gente. E a mulher toca no manto de Jesus, né? Para se curar. Ela não precisava nem falar para Jesus, ela fala: se eu tocar o manto, eu já sei que eu vou conseguir. E Jesus sente, né? Por causa da força da fé que ela tinha, ele sente aquele toque. E aí ele para e pergunta: quem me tocou? E aí Pedro fala para ele: mestre, você está na 25 de março, na véspera de Natal, todo mundo te tocou, né? Aquela muvuca, todo mundo te tocou. Ela: não, mas essa aqui tocou diferente. Ele sentiu a diferença. Tá. E ele curava, e curou a mulher, e curou a filha de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo, e fez outros tantos feitos, porque a série é resumida, né? Uma série a TV nunca vai igualar um livro. Você lê os evangelhos, o tanto de feitos que Jesus fez. E aí você lê no finzinho de João, tanto de feitos que deixaram de ser narrados, porque Jesus, João fala, se fosse escrever tudo que Jesus fez, os livros da terra não dariam conta. E aí você vê alguma vez que Jesus perguntou assim, quando alguém lhe pediu para curar: mas você quer se curar para beber? Você tá com graça, né? Você quer ficar bom para ir lá no forrozinho depois, né? É isso que você quer, fala a verdade. Ele nunca perguntou. Ele está disponível, porque quem está disponível está. Não tem condicionamento, está. E a caridade é isso. A gente precisa entender. A caridade é isso. Isso significa que não tem julgamento. É o grande mal que nos impede de realizar a caridade. A gente ainda julga. A gente gosta de ser julgado. A gente vê uma das profissões mais desejadas do Brasil é de ser juiz, porque todo mundo gosta de julgar e não abre mão disso. Então a gente está sempre perguntando, a gente está sempre inquirindo, a gente está sempre julgando, e isso nos impede de realizar o nosso propósito de existência, o nosso móvel de crescimento. Não funciona. Aí não adianta entender depois: estudei mediunidade, agora eu sei o que é mediunidade, os princípios, eu sei como funcionam as forças, como é que elas atuam, em que parte do corpo, como desenvolver, etc. Não adianta. Nossa, memorizei todo o Sermão da Montanha, eu sei falar de A a Z, de trás para frente, podemos teorizar sobre tudo que Jesus quis dizer, as figuras das parábolas, metáforas, eu destrincho tudo. Parabéns, é um culto teólogo perfeito, mas isso não vai adiantar nada se não for posto em prática.
Caridade do amor. Caridade, amor. Amor, caridade, é uma coisa só. E aí você volta para o Evangelho, quando Jesus fala, tudo no mundo se resume em duas coisas. Tudo que você precisa para crescer se resume em duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Aí você tira os sujeitos da frase, né? Deus, aliás, não é sujeito. Nossa, faz 40 anos que eu estudo português, então predicado, né? Não lembro qual que é a porção agora da gramatical. Mas tire Deus e tire ao próximo como a si mesmo. Sobre o quê? Amor. Qual que é o comum dos dois? O amor. É o verbo amar. E amar só se realiza vivendo a caridade, que é a sua execução prática. Como que vai crescer sem caridade? Como que vai crescer sem ser essa chama ardente, como Paulo falava, esse sino soante, oco? Se não houver amor, não deixa de ser um barulho que ecoa, mas que não envolve nada. Então é nisso que a gente precisa prestar atenção. Porque, voltando ao início, nenhum de nós desconhece o que é caridade. Nenhum de nós desconhece o conceito, nenhum de nós desconhece os seus mecanismos. Está faltando prática. É um caso urgente de nos perguntarmos todos os dias: o que estou devendo, no que estou devendo para viver uma vida baseada na caridade? No que estou falhando para ser uma pessoa que vive a caridade? O que me impede? É o orgulho? É a inveja? É a intolerância? Vou trabalhar, eu vou superar, eu vou solucionar esse problema e canalizo as minhas forças para solucionar isso, porque eu não posso deixar de viver mais. Esse momento é um momento urgente. A gente já perdeu tempo demais. A gente já perdeu tempo demais com caridade fake. Vou doar o que sobrou em casa. Vou doar a sobra do jantar, sobra da ceia. Vou trocar esse guarda-roupa, está cheio de roupa velha, eu preciso comprar nova, não tenho de pôr. Vou doar minhas roupas velhas. Vou ligar lá para a Criança Esperança, dar R$5, porque aí eu deduzo no imposto de renda ainda, né? É dedutível. Então, isso não é caridade. Mas a gente se engana. Continua achando que é caridade. Não, estou fazendo, estou cada vez mais brilhoso espiritualmente. Aí reencarna em tu. Aí não sabe por quê. Nasceu em tu. Não era para ter nascido no mundo assim, uma solar, né, umas colônias mais boas. Não, nasceu em tu ainda. Está sem água, inclusive, está relacionamento. Aí você ouve aquele choro no aniversário, você entende por que está todo mundo chorando, fala, todo mundo aí, enjoado, né? Não temos ainda condições para nascer em mundos melhores. Essa é uma característica, um fato. Agora, o que nos falta para nascer em mundos melhores, para progredir no espírito, é algo que está na nossa mão. Só depende da gente. Não depende mais em quem, é só da gente. Por isso que é importante, gente. Leiam, procurem entender bem esse ponto. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo tem vários capítulos dedicados a esse tema. Procure entender, porque é essencial. Se não passar por isso, o resto não vem. Fala, não, eu sou uma pessoa muito pacífica. Não, não é. Eu sou uma pessoa bondosa. Não. Pô, vamos assistir The Shows, que é melhor. Deixa quieto, não precisa falar mais nada, né? E vamos tentar buscar, porque é o edifício. Aí a gente entende porque Kardec falava da doutrina espírita como lema: fora da caridade não há salvação. Não há. Não tem atalho, não há.
Então agradeço a atenção de vocês, agradeço a presença de todos, que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana, que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado. Então a gente agora vai elevando o nosso pensamento, buscando a todos os amigos espirituais que nos receberam aqui hoje, para mais essa manhã de estudo, de reflexão, de meditação sobre o Evangelho de Cristo e sobre a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E cheio de alegria, a gente busca todos esses amigos espirituais que de alguma forma participam conosco desse nosso processo de crescimento, de evolução. Aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores desse estudo, o nosso muito obrigado pela companhia, pela inspiração, pelo ânimo que nos induzem, pelo companheirismo, nosso muito obrigado. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, aquele que nos trouxe pessoalmente esse guia bendito e iluminado de transformação, que nos exemplificou cada lição para que pudéssemos ter todos os subsídios necessários para trazê-los à nossa existência e replicá-la seguindo seus passos. E aquele que permanece no nosso horizonte diuturnamente como um farol, iluminando o nosso caminho e nos infundindo fé, coragem, força e serenidade para prosseguir na jornada, mesmo diante dos tropeços, mesmo diante das dificuldades que o mundo nos apresenta. Ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso profundo obrigado por mais esse dia de vida, por mais essa manhã de estudo, por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua caridade com a qual nos envolve hoje. E que o seu amor possa agasalhar e aquecer todos os corações aqui presentes hoje. Que cada irmão, encarnado e desencarnado, possa retornar à sua origem, imbuído da vontade de seguir os seus passos, de pôr em prática o que foi aprendido aqui hoje, de funcionar como uma verdadeira carta viva do seu Evangelho, dentro das suas limitações, ajudando e auxiliando a difundir e a exemplificar as suas lições, e assim dando o seu contributo para tornar essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as claridades do Espírito, e uma família cada vez mais unida, nos mais profundos laços de fraternidade, de amor e de fé emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.